Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Ismael. Bom, pessoal, aqui eu vou trabalhar agora a página inicial, que eu já tinha mostrado a guia arquivo. Então, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre a guia página inicial. Tá legal? Vamos começando a iniciar todos os programas Microsoft Office, Microsoft Word. Bom, pessoal, aqui estamos já no Word. Sempre que abrimos o Word, assim como acontece com outros programas, sempre vem na página inicial. E na página inicial eu tenho os seguintes grupos: área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Vamos começar falando sobre a área de transferência. Então, na área de transferência eu tenho os seguintes comandos: recortar, Ctrl X, recortar a seleção e colocá-la na área de transferência. Copiar, Ctrl C, copiar a seleção e colocá-la na área de transferência. Colar, Ctrl V, colar o conteúdo da área de transferência. E, inclusive, eu tenho algumas opções aqui a mais para trabalhar com ele, tá bom? E o pincel de formatação. Ctrl mais Shift mais C, copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. Clique duas vezes nesse botão para aplicar a mesma formatação a vários locais do documento. Então, eu vou fazer um teste com a guia área de transferência, tá bom? Eu vou digitar aqui, ó, o título Microsoft Word. Bom, pessoal, eu vou bater um Enter aqui para deixar tudo certo e eu vou começar usando o copiar. Ao selecionar aqui, ó, eu vou pegar o copiar e vou clicar aqui onde eu dei o Enter e vou mandar colar. Então aqui eu já tenho Microsoft Word duas vezes. Esse é o sentido do copiar. Se fosse recortar, seria um pouco diferente no nosso caso. Vamos lá. Entendendo, aqui eu tenho o nosso título. Eu vou selecioná-lo tranquilamente e vou usar o recortar. Recortar, Ctrl X. E vou colar. Então, vocês notam que quando eu uso recortar, eu estou tirando ele. Quando eu uso o copiar, é diferente. Eu mantenho os dois. Agora vamos trabalhar um pouquinho de formatação. Eu vou mostrar como funciona o pincel de formatação, que está aqui. Eu vou selecionar esse texto, vou colocar um tamanho nele 20, negrito, cor da letra e até o itálico. Eu quero que esse título, essa formatação que foi utilizada aqui, seja também aplicada no de baixo. Ótimo! Então vou usar o pincel de formatação e vou simplesmente passar no texto de baixo. Simples assim, não é? Super tranquilo, nenhuma dúvida, não é? Como diz na propaganda, perfeito. Alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Então, a área de transferência do Word é utilizada para quê? Para recortar, copiar, colar e usar o pincel de formatação, que são as 4 ferramentas que estão aqui. No grupo fonte, então nós vamos lá. Então aqui eu vou digitar um título qualquer. Aqui eu tenho no grupo fonte as seguintes ferramentas. Fonte, eu tenho fonte do tema, fontes recentemente usadas e aqui todas as fontes. Então eu posso utilizar qualquer letra que eu quero. Eu vou colocar aqui Impact. Tamanho da fonte. Posso usar aqui também. Aqui eu tenho aumentar fonte e diminuir fonte. Caso aqui reduzir. Então ela faz o mesmo trabalho do tamanho da fonte que está aqui, ó. O negrito, ele é uma letra mais espessa, mais escura, mais forte.
O itálico é uma inclinação. E o sublinhado me permite também aplicar qualquer um deles que vocês estão vendo aqui. Inclusive, eu posso escolher se a cor vai ser diferente do restante do texto. Olha lá. Olha só. Meu texto é preto, meu sublinhado é azul. O interessante é você saber que o próprio programa te orienta, o próprio programa te ensina. Por exemplo, negrito, Ctrl N, aplicar negrito ao texto selecionado. Itálico, Ctrl I, aplicar itálico ao texto selecionado. Sublinhado, Ctrl S, sublinhar o texto selecionado. Fonte, alterar o tipo de fonte, Ctrl Shift F. Tamanho da fonte, Ctrl Shift P, alterar o tamanho da fonte. Aumentar fonte, Ctrl mais sinal de maior. Reduzir fonte, Ctrl mais sinal de menor. Maiúsculas e minúsculas, alterar o texto do documento selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns de maiúsculas ou minúsculas. Limpar formatação. Esse aqui é interessante. Limpar toda a formatação de seleção, deixando o texto sem formatação. Ou seja, se eu clicar aqui, pão, ele remove tudo que eu fiz, pessoal. Aqui eu tenho taxado. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Ele insere o quê? Desenhar uma linha do texto selecionado. No meio, para ser mais exato. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Eu vou tirar o taxado e vou bater a letra M. Aí vou bater o número 2, que está do lado dele. Aqui eu tenho dois tipos de trabalho. Ó. Subscrito, Ctrl mais sinal de igual. Criar letras pequenas abaixo da linha de base do texto, que é isso aqui. Ó. Ele fica um subscrito. Sobrescrito, Ctrl Shift mais. Criar letras pequenas acima da linha. Se eu fizer isso aqui, ele vira o quê? M ao quadrado, ou metros ao quadrado, como a gente fala. Quem aqui já deve ter ouvido falar da caneta marca-texto, não é? Pois é, o Microsoft Word tem um realce de texto. Olha só. O que ele faz? Cor de realce do texto. Fazer o texto aparecer como se tivesse sido marcado com um marca-texto. Aqui eu tenho estilo também, onde eu posso transformar o meu texto em quase que um word art. Não é o word art em si, mas é bem parecido. E aqui o nosso bom e velho conhecido cor da fonte, pessoal. Aqui ainda posso trabalhar as cores prontas. Eu posso trabalhar com mais cores e posso trabalhar com gradiente. Tem mais coisas que dá para fazer aqui também. O grupo fonte possui uma caixa bem aqui no canto, ó, que é acionada por Ctrl D. Mostrar a caixa de diálogo fonte. Eu gosto mais de trabalhar com caixa de diálogo, eu acho melhor. Então aqui eu tenho as fontes. Fonte, estilo, tamanho, cor, estilo de sublinhado, cor de sublinhado e entre outros efeitos que você queira trabalhar. E os efeitos de texto, que inclusive me permitem colocar preenchimento, contorno, estilo do contorno, sombra, reflexo, borda suave e brilhante e formato 3D. O que eu quiser, o Word para mim faz. Ok? Então vou fechar. E esta foi a explicação do grupo fonte. No grupo parágrafo, eu tenho o quê? Eu tenho os marcadores. Iniciar uma lista com marcadores. Clique na seta para escolher diferentes estilos de marcador. Numeração. Iniciar uma lista numerada, clique na seta para escolher diferentes formatos de numeração. Então é isso aqui, ó. Se eu for fazer uma lista, por exemplo, uma lista de compras. Então, lista de compras. E nada dele dá o espaço, né?
diminuindo um pouco o tamanho da letra. Então eu posso colocar aqui, ó, ovos, leite, arroz. Se eu selecionar esses três aqui, eu posso aplicar uma espécie de marcador neles, olha lá, que até ajuda na estética do meu trabalho. Outra coisa que dá para fazer é trocar ele por numeração, ou aplicar lista com vários níveis. Aqui também no grupo parágrafo, encontramos os 4 grandes alinhamentos do Microsoft Word. Alinhar texto à esquerda, Ctrl Q. Centralizar, Ctrl E. Alinhar texto à direita, Ctrl G. Justificar, Ctrl J. Aqui eu também tenho o espaçamento entre linhas, que diminui o espaço entre as linhas do meu texto, ou aumenta, dependendo da minha necessidade. Aumentar recuo, diminuir recuo, então são os dois aqui. Aqui eu tenho o diminuir e o aumentar. A classificação do meu texto em ordem crescente, ou seja, eu posso pegar e colocar eles em ordem crescente. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ó, trocou. Passou para arroz, leite e ovos, sendo que o ovos estava em primeiro lugar. Aqui eu tenho marcas, ou mostrar tudo, né? Ctrl asterisco. Mostrar as marcas de parágrafo e outros símbolos. Onde eu bati espaço aqui, ou Enter, é como se ele registrasse por onde eu passei. Aqui eu também tenho as cores do tema, que são questão da formatação da página. Vamos ver aqui? Sombreamento. Colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo selecionado. E aqui as bordas que podem ser aplicadas ao meu texto. Além de eu poder desenhar, exibir linhas de grade e acessar a própria caixa bordas de sombreamento. Aqui, já no grupo estilos, são os chamados títulos de texto. Olha lá. São formatações prontas que eu posso utilizar para fazer qualquer coisa no meu texto. Ok? Por exemplo, se eu quiser o título 1, apliquei. Ó, já vem com a própria formatação. Sendo que eu também posso criar meus próprios estilos da maneira que eu quiser. Por último, eu tenho edição, no grupo no qual eu consigo trabalhar com localizar, substituir e selecionar. Então, localizar, Ctrl L, localizar o texto ou outro documento do conteúdo do documento, perdão. Substituir, Ctrl U, substituir um texto no documento. Selecionar, selecionar texto ou objetos no documento. Use selecionar objeto para permitir a seleção dos objetos posicionados atrás do texto. Então, como vocês podem ver, essa é toda a divisão da página inicial. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Nas próximas aulas, nós vamos continuar vendo essas questões das guias através de exercícios que eu vou elaborar. Ok? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!